Paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu quero estar falando aqui a respeito do sacerdócio, ou seja, a promessa que Deus nos fez de ser sacerdotes e ao mesmo tempo de ser reis e sacerdotes no milênio. Então, eu vou estar fazendo a leitura aqui dos textos e o objetivo aqui é mostrar o que o sacerdote fazia na antiga aliança, para a gente entender o que o sacerdote vai fazer na nova aliança e ao mesmo tempo no milênio. Então são vários momentos diferentes. A gente sabe que na eternidade nós continuaremos sendo reis e sacerdotes, só que vai ter várias mudanças. Então o foco aqui é mostrar a importância de compreender o que é o sacerdócio. Vai ter pessoas que nessa vida eles vão passar anos e mais anos frequentando as igrejas, frequentando os templos, e eles não vão compreender o que é um sacerdócio. Ou seja, tem a promessa sobre eles de que eles serão reis e sacerdotes, só que eles vão passar 30 anos da vida deles sem entender o que é um sacerdócio, ou o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no milênio. Essas pessoas não vão compreender essas coisas. E muito provavelmente, como eles tiveram a oportunidade de compreender e eles não quiseram buscar, se eles tiverem rejeitado esse conhecimento, Deus também vai rejeitar eles na hora de ser reis e sacerdotes no milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então está sendo falado aqui que aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, que é quando Jesus vem, então essas pessoas serão reis e sacerdotes, eles reinarão. Então reinarão, eles serão reis, e eles também serão sacerdotes. Eu vou focar aqui na parte de ser sacerdotes, porque nessa parte de ser reis é uma outra função, só que nós teremos essas duas funções em conjunto. Isso não era permitido pela lei aos levitas, ao sacerdócio dos levitas. Porém, nós não estamos debaixo da lei que foi dada para os levitas. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, que inclusive ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então é um sacerdócio superior, é uma aliança superior a que Deus nos prometeu. Então, ok. Então vocês compreenderam aqui a respeito de que nós estamos debaixo da aliança de Melquisedeque e não da aliança que foi dada a Levi. Então, eu vou estar mostrando uma das funções do sacerdote que estava relacionada ao Antigo Testamento aqui, fazendo a leitura de Malaquias. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, o que era a função do sacerdote? O sacerdote ele tinha que ter conhecimento e ele tinha que instruir as pessoas ao redor dele para guiar as pessoas no melhor caminho possível. Então, ele é o cabeça. E por isso que é uma grande responsabilidade para o sacerdote, e ao mesmo tempo o sacerdote recebia animais, sacrificava animais para fazer expiação por aquelas pessoas. O sacerdote ele tinha que cuidar dos utensílios sagrados que estavam no tabernáculo. Então são várias funções que o sacerdote tinha que conhecer. Mas o principal de tudo ele tinha que ter conhecimento na boca para instruir as outras pessoas. O objetivo do vídeo é mostrar a importância do sacerdote e a importância do derramamento de sangue. Então, se você vai ser um rei sacerdote no milênio, você precisa compreender a importância do derramamento de sangue em toda a escritura. O foco do vídeo é isso, é falar de derramamento de sangue e do sacerdócio, porque os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham essa responsabilidade de mexer muito com sangue, eles tinham que compreender a importância disso. Então, alguns exemplos que eu separei aqui é, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão, ela é uma cirurgia que ela é feita no órgão masculino, onde se retira um pedaço de carne ali e ali tem o derramamento de sangue. Então, aquilo ali era uma aliança entre Deus e o homem, e
Sendo uma aliança entre Deus e o homem, tinha derramamento de sangue para selar. É tipo um pacto de sangue que Deus estava fazendo com o homem ali. Por isso que tinha circuncisão e por isso que tinha que derramar sangue com a circuncisão. Outro exemplo é o sacrifício de animais, ou seja, para se expiar a iniquidade, tinha que ter o derramamento de sangue também. Vou fazer a leitura aqui de um texto que se encontra lá em Levítico. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, o que está sendo falado é que a vida está no sangue e para fazer a expiação, o perdão dos pecados de uma vida, precisava-se de derramar sangue. E ali está falando de todo o contexto ali de sacrifício, do dia da expiação, está falando todos esses assuntos. Então, por isso que o sacerdote precisa compreender o porquê que tinha que derramar sangue, porque o sangue está selando um compromisso, um pacto entre as duas partes, que no caso ali é Deus e o homem. Mas tem exemplos também de selamento de alianças entre homem e mulher, por exemplo, através do casamento, que tem ali derramamento de sangue, como é falado lá em Levítico também. O compromisso, a aliança entre uma mulher e o seu filho também tem derramamento de sangue, porque é no parto. Quando tem o parto, muito sangue é perdido, ou seja, não é perdido. Aquele sangue está sendo derramado para selar uma aliança entre aquela mulher e os filhos dela. Então, é a coisa mais bonita de se compreender, é a grandeza do derramamento de sangue para selar uma aliança. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, em outras palavras, o que Jesus está falando quando ele diz tome a sua cruz e siga-me, o que Jesus na verdade está dizendo é: você é um cordeiro, e eu estou falando isso também relacionando com o assunto do vídeo, que eu estou falando de sacerdócio e de derramamento de sangue. Então, o que Jesus está dizendo é: você é um cordeiro e você também é um sacerdote. Você tem a opção de, você sendo esse sacerdote, se auto-entregar em sacrifício, ou seja, você sendo um cordeiro, você se auto-sacrificar, e aí no milênio eu vou te dar um sacerdócio glorioso para você, um sacerdote com um poder muito grande. Agora, se você escolher fazer as suas vontades, se você quiser viver a vida do seu jeito, se você não entregar esse cordeiro que você é, que no caso eu estou falando aqui das suas vontades, dos seus desejos, se você não me entregar isso, você é um sacerdote desobediente, que você não está sacrificando o cordeiro em louvor, em sacrifício agradável a mim. Então, já que você não está fazendo isso, você não é digno de ser um sacerdote no meu reino e você está fora. É isso que Jesus está falando. Então, é muito bonito entender isso e é bonito entender a importância do sangue para a mentalidade do sacerdote, porque sangue é sacrifício, e o sacrifício, embora que quando você realmente derrama sangue é uma coisa muito mais grave, se você for decapitado por Cristo, se você realmente sofrer, for açoitado como os apóstolos eram, então é uma coisa muito mais grave, mas tem outras maneiras de você também entregar seu sangue, seu tempo, para Deus, e isso é um sacrifício agradável diante de Deus. E também em Romanos, capítulo 12, é falado, né, que esse é o seu culto racional, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque esse é o seu culto racional, porque no Antigo Testamento as pessoas matavam os animais, mas eles tinham que entender, principalmente, é que aquele sacrifício, ele representa o seu sacrifício. Aquele cordeiro é você e, ao mesmo tempo, aquele cordeiro era Cristo. Mas como nós somos imitadores de Cristo, você é aquele cordeiro que sacrifica suas vontades, seus desejos, para fazer aquilo que Deus te ordenou. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Eu vou gravar mais vídeos e vou mostrar também relacionamento entre
você se tornar um rei e ao mesmo tempo o derramamento de sangue, que aí já é um outro ângulo, uma outra perspectiva, ok? Então, muito obrigado por ter assistido. Deus abençoe.